o investimento da sua vida. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, lá em Lagoa Vermelha, quando o tempo estava para chuva, assim, né? Quando estava meio nublado, o cara dizia, preteou os olhos da gateada. Pois é, esse negócio de um monte de bandeiras vermelhas aí pelo estado só pode agradar a torcida do Internacional, né? Porque no mais é só perigo à vista, né? Bandeira vermelha para tudo que é lado, agora Caxias, Bento, Erechim, Grande Porto Alegre, quer dizer, a rigor, né? Tem Ijuí, que é próximo ali, no caminho, passando Erechim, ali por aqueles lados, né? E uma condição melhor para Pelotas, que ainda é laranja. Laranja, Ijuí é laranja, mas está muito difícil, né? Muito difícil de qualquer tipo de projeção. O que pode acontecer, e acho que até vai acontecer, porque a regra do Campeonato Brasileiro estabelece que 80% dos estados têm que estar em boas condições para que retorne o campeonato. É uma exigência, é um ponto de partida. Tá bem, pode ser 8 de agosto, pode ser 9 de agosto, mas com 80% dos estados onde haverá disputa da primeira divisão tem que estar numa condição razoável. E aí sim, em começando o Campeonato Brasileiro, pode haver concomitância com os estaduais. Não só o Campeonato Gaúcho. O Paulistão vai estar em andamento. Pode ser que já tenha até terminado o Campeonato Paulista. Se eles fizerem lá uma loucura, assim, de em 10 dias, resolverem terminar o campeonato. Mas não, em princípio, vai estar em disputa. Minas Gerais também está com problemas. O prefeito não arreda pé das suas exigências. Nós Rio ainda vai temos... terminar, né, Rec? Porque Rio já começou, inclusive, reiniciou o estadual. Rio termina antes, Ceará vai ter problemas. Então, de repente, Grêmio Internacional, nos primeiros jogos, não atuam em Porto Alegre, inverte o mando de campo, imagino eu, né? Por exemplo, seria Inter e Flamengo, estou chutando, né? A gente até poderia ver a tabela, nem sei se não vão mudar a tabela, né? Porque o certo seria mudar a tabela, colocar todos os jogos mais próximos, né? E... fazer as viagens casadas. Vem pro Rio Grande do Sul, joga com Grêmio e Inter já, né? Poucos deslocamentos. Não sei como é que vai estar a situação na época, de repente aí por 20, 25 de julho, a CBF pode anunciar uma nova tabela. Eu não duvido nada. Mas que ficou mais complicado aqui em termos de gauchão, ficou complicado para a data de 19. É muito sacrifício, é muita dificuldade. Agora, depois da notícia que vazou de que os clubes do interior teriam que, em não terminando o campeonato, devolver 300 mil para a televisão, vai se dar um jeito de terminar esse campeonato. Até porque a CBF quer que termine. A CBF não está preocupada se haverá concomitância com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, com estaduais, com Libertadores da América, com eliminatórias. Vai ser uma maçaroca braba, mas eu não sei como é que vão acertar. O que eu disse hoje na Grenal, e digo aqui também, é que haverá jogos todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É muito difícil um dia que não vai ter jogo. Ou da primeira ou da segunda divisão. E isso, acho que não escaparemos. Já era mais ou menos assim também, né? Normalmente tinha todos os dias, terça, sexta e sábado, a segunda divisão. Segunda, quarta, sábado e domingo a primeira divisão. Então já era mais ou menos. Quinta, sábado e domingo, né? Quinta tinha alguns jogos também. Também. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo tinha a primeira divisão. Às vezes não tinha o da segunda-feira e às vezes até era a Série B também. Na segunda-feira, mais recentemente, eles estavam experimentando essa alternância. Mas, tudo para dizer que dificultou bastante com essa situação das bandeiras vermelhas, porque vai se perdendo aquela expectativa positiva, né? Bom, estava laranja, bom, vai para o amarelo, aí vai começar... Não vai para o amarelo, vai para o vermelho. Só falta ir para o preto, né? Bom, aí periga o governador dizer, não tem condições para o futebol. E não é má vontade do governador. O Rio Grande do Sul, hoje, vive uma situação inversa a São Paulo.
São Paulo já está liberando o hospital de campanha, o Pacaembu vai ser desmontado, o hospital de campanha do Pacaembu e tudo mais, porque segundo o prefeito, segundo o governador, a coisa está melhorando por lá. Não sei em que sentido, né? Porque ainda está morrendo muita gente. Terça-feira bateu o recorde de óbitos no estado de São Paulo. Mas hoje a declaração das autoridades lá é que podiam desmontar o hospital de campanha do Pacaembu, porque a situação a curva está se invertendo. Tomara que se inverta mesmo, que a gente torce para que isso aconteça em todos os lugares do país. Em termos de futebol, a nova paixão do Cudê, Potker, é o William Potker, que não treinou ainda com bola, a rigor, com o Cudê, mas está com um preparo físico melhor. Aliás, na verdade, treinou com bola, já jogou 2 partidas esse ano, né? 2 partidas com o Cudê, mas estaria numa outra forma física e tal. Mas eu estou dizendo, nesse novo período de êxtase que estaria vivendo o William Potker, não foi por demonstração com bola, porque não deu para treinar, só corridas com a bola e tudo mais, mas nada de enfrentamento. Cuesta retornou aos treinos no Internacional, depois de uma cirurgia que se previa fosse rápida e foi. Marco Bobsen, vice-presidente eleito do Conselho de Administração do Grêmio, graças a Deus, está de volta à sua casa, 101 dias depois. Mais de 100 dias ele ficou hospitalizado. No 101º dia, ele acabou indo para casa. O Internacional recebeu aquela área de Guaíba, não foi exatamente uma doação do Estado, o Inter tem que dar algumas contrapartidas e tal, e teria sido avaliado pelo governo em 16, 17 milhões. E o Internacional colocou uma avaliação no balanço de 44 milhões. Então, eu não sei se com aquela necessidade de dizer que o patrimônio vale muito mais do que a dívida, o Inter meio que dimensionou para cima o CT de Guaíba e agora vai ter que dar explicação para o Ministério Público. Mas, em princípio, também, né? O Internacional ficou 2 ou 3 anos aí, ou até mais, 4 anos, é da época da administração do Luigi, né? Já tivemos aí, depois do Luigi, Pífero, e depois do Pífero ainda Marcelo Medeiros. Então, já se vão 6 anos, mais ou menos. O Inter ficou pagando por aquela área, para o governo, 47 mil, sem ocupar. Agora está lá, né? Na expectativa que um dia o Inter venha a usufruir daquele tamanho de terreno. O Darlan renovou o contrato com o Grêmio, é um jovem promissor. O Grêmio liberou o Friso, que veio depois nessa lista de ascensão aí, que o Renato tem uma sequência, né? Tanto é que o TT, por exemplo, tinha que mostrar na base para depois ser promovido. Imagina se tivesse surgido um Ronaldinho agora, o Renato ia deixar ele na base, será? O Lazzaroni, com toda aquela sua dificuldade, colocou a jogar nos profissionais. Bom, mas vou pular essa parte aí, porque eu não quero me incomodar mais com esse assunto TT. O 40 anos hoje, vinha a Porto Alegre, há 40 anos, Diego Armando Maradona, né? Espinosa, um técnico jovem, vindo do Esportivo de Bento Gonçalves, fazia um esquema especial, colocando um jogador a marcar exclusivamente o Maradona, chamado Vitor Hugo, um volante que se criou no Internacional e, se eu não me engano, veio do Coritiba para o Grêmio. E o jogo ali foi 38 minutos do segundo tempo, Jorge Leandro acerta um bonito chute e o Grêmio ganha do Argentino Júnior com o Maradona e tudo por 1-0 no velho Olímpico, no velho Casarão. Então, 40 anos, mais um episódio. O Renato recém tinha saído do juvenil, tinha feito uma partida amistosa, se não me engano, uma outra partida amistosa, e começaria pela primeira vez, se não me engano, essa partida contra o Argentino Júnior como titular do Grêmio, 1980. Então, uma noite, né, de 11 mil pessoas no Estádio Olímpico. Bom, o Cudê não elogiou só o Potker. O Cudê também elogiou o Nonato e o Prachetes. Isso aí até o torcedor gosta. E não estou dizendo que ele está jogando para a torcida. São meninos realmente promissores e agora é uma necessidade. Tem que valorizar esses meninos. Tem que valorizar. E mais, se der errado, tem que jogar.
Porque para dar errado, esses que vêm de fora dão errado e custam um caminhão de dinheiro. Rodinei, Natanael. O Rodinei nem deu tão errado, nem sei se vai dar certo ou não vai, né? Mas, enfim, né? O Grêmio vai receber 10 milhões e uns quebrados por Arthur. Na negociação, porque a transação percentual. não vai ser mais 80 milhões e sim 50 milhões. O Arthur tomou um xixi lá do técnico, que tinha defendido o Arthur, né? Que disse que era difícil um jogador entrar em campo com a cabeça boa, sabendo que já estava sendo empacotado para ser despachado. Ele tinha dado uma declaração em favor do Arthur, agora deu uma reprimenda no Arthur, no sentido de comportamento, fora de campo, uma coisa assim. E foi criticado o técnico do Barcelona pelo técnico da Juventus, porque está falando abertamente sobre a negociação, né? Falou sobre o jogador da Juve, falou sobre a saída, e o técnico da Juventus disse, não, eu não vou ficar falando sobre o jogador de outro clube. Então, ele não quis entrar muito nessa seara e deu uma bronca também no técnico do Barcelona, o técnico atual da Juventus. Sobre o que você falou no início, Rec, da projeção de início da Série A, a definição ontem à noite era dos 40 clubes, séries A e B. Hoje, os clubes da Série B, agora há pouco, mandaram um ofício para a CBF pedindo já para adiar por uma semana. Para que não comece no dia 9, comece no final de semana seguinte. Porque eles entendem que esse final de semana do dia 9 é um final de semana onde devem estar acontecendo a fase final dos estaduais e, por isso, os clubes da Série B se reúnem e pedem para que seja postergada uma semana essa projeção. Já pode adicionar um pedido da Série A também, né? Se for nesse sentido aí de terminar o Campeonato Estadual, o nosso mesmo não vai terminar. O Campeonato Paulista, a tendência é que não termine também, vai começar vai começar no princípio de agosto. Agora, Geninho está na linha para conversar conosco. O Geninho está com aparência jovial aí, estava vendo de fundo aqui no meu retorno de vídeo. Estou aqui com o Maurício Freitas. Há poucos dias conversamos na rádio, enquanto ainda o Geninho era técnico do Vitória, essa carreira louca aí, não sei como é que o Geninho já não cansou disso, um cara consagrado tem que estar sempre recomeçando e tendo sempre novos desafios e tudo mais. Mas eu estava brincando, viu, Geninho? Há pouco na passagem do programa anterior, que é de jornalismo, Conexão, e o Bogado estava me perguntando, então vamos ter futebol no dia 8 ou 9? A menos que Jesus Cristo tenha descido lá na CBF e tenha falado direto com o caboclo, porque ninguém sabe. A CBF já disse que ia ter futebol na segunda quinzena de maio. A Conmebol disse que ia ter futebol no dia 4 de maio. Então não dá para prever nada desse mundo que nós estamos vivendo, completamente maluco, dos altos do seu setentinho aí. Nunca tinha convivido com isso nem em guerra mundial, hein, ô Geninho? Um grande abraço, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Cadeira Cativa. Um abraço, Rec, um prazer muito grande falar com o amigo. Estamos vivendo uma situação completamente diferente de tudo aquilo que nós vivemos até hoje e estamos tendo que nos adaptar a essa situação. E eu concordo plenamente com você, é muito difícil, dentro do momento que nós estamos vivendo, você cravar data. Você pode cravar talvez períodos. Olha, eu espero que em agosto nós comecemos, eu espero que em setembro a gente comece, mas é um pouco difícil você cravar a primeira semana, porque nós estamos vendo que as coisas não são estáveis. Vocês aí, por exemplo, estavam com números ótimos, né, já com uma projeção de começar campeonato regional agora, Santa Catarina, o Paraná com números ótimos, e de repente a gente vê as coisas mudarem numa velocidade incrível. Eu já nem falo em São Paulo e no Rio, porque São Paulo e no Rio as coisas estão impraticáveis, estão abrindo tudo aqui, mas eu acho isso, na minha opinião, uma loucura. Acho que ainda não seria o momento, era o momento de nós nos resguardarmos um pouco mais, que nós atingíssemos realmente um patamar, uma estabilidade um pouco melhor para que as coisas começassem, mas tem aquele pessoal favorável à abertura de comércio e a gente tem que entender, mas está provado que a partir do momento que o pessoal saiu na rua, os números aumentaram e nós não sabemos aonde isso vai nos levar. Então, é muito difícil você cravar uma data para recomeço das nossas atividades no futebol. Agora, eu até estava brincando, né, Geninho? Isso aí é mais ou menos o seguinte, né? O patrocinador quer saber quando vai começar, né? Não adianta nada. Por isso é que se faz esse tipo de previsão para poder negociar. Não, pode ficar tranquilo que nós teremos Libertadores esse ano. Mesmo que a Libertadores seja a competição mais difícil a ser realizada,
eliminatórias. A FIFA está pregando que em setembro teremos eliminatórias, colocando a América do Sul no mesmo patamar da Europa. Embora... e a Europa também agora teve recaídas em Portugal, Espanha, Itália está ameaçando fechar de novo. Quer dizer, Reino Unido também já teve algumas novas restrições, algumas orientações diferentes. Então, está provado que a partir do momento que você começa a circular, as coisas tendem a tomar um novo rumo, né? Então, isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. É que lá circulam menos. As coisas foram abertas num outro período diferente do nosso, foram abertas quando estava um achatamento grande do vírus, mas está começando a haver, como você disse, retomada em todo esse país. Agora, você imagina nós aqui que ainda nem atingimos o pico. É muito complicado. O que houve no Vitória, Geninho? Eu sei que isso aí você já está acostumado, está calejado e às vezes quando parece que está tudo certo, aí mesmo que está tudo errado, quando parece que nada vai mudar, aí mesmo é que muda, né? Enfim, gostaria de ouvir o que aconteceu aí contigo aí no Vitória, porque estava se esperando já o início da Série B, né? Não, o Vitória, eu fui para lá o ano passado numa situação complicada que era tentar tirar a equipe do rebaixamento. O Vitória tinha 83% de chance de cair com apenas 14 jogos para fazer. É um time que já vinha com seríssimos problemas financeiros e nós conseguimos contornar uma série de problemas e conseguimos atingir o objetivo e manter o Vitória na B. Esse ano as coisas estavam se encaminhando um pouco melhor. Nós fizemos uma remodelação no elenco, voltamos às origens do Vitória, que é trabalhar com um grupo jovem, com jogadores jovens. Fomos buscar jogadores que haviam se destacado na Série B, mas todos jogadores jovens. Acendemos 10 jogadores das equipes de baixo para fazer parte do grupo principal e agora, nos últimos jogos, 4 deles estavam jogando como titulares. Isso estava ajudando o Vitória a se reerguer um pouco. Os resultados bons de campo, o Vitória está classificado para a quarta de final de Copa do Nordeste, brigando o primeiro lugar com Confiança, falta uma rodada de classificação. Brigando com o Ceará, perdemos o primeiro jogo lá em Fortaleza, mas tinha o jogo para se fazer em Salvador, 1-0, um placar que você pode reverter para ir para aquela fase boa da Copa do Brasil. No Campeonato Baiano não era a equipe principal que jogava a equipe sub-23 e com a maioria de jogadores até de abaixo dessa idade, de 20 anos, 18 anos. Mas de repente chegou a pandemia e virou tudo de ponta cabeça e aquela retomada que o Vitória estava tendo, principalmente na sua parte financeira, foi por água abaixo. Logo no início da pandemia eu tive um papo com o presidente, ele me passou das dificuldades. Eu abri mão, talvez, de quase todo o meu salário, da maioria do meu salário, durante a pandemia. Disse a ele que enquanto nós não voltássemos, eu abriria mão do salário. E tudo isso estava seguindo de uma maneira normal. Quando nós começamos a pensar na retomada, o grupo estava voltando para aqueles treinamentos presenciais, né, separados, seguindo os protocolos. Ele me ligou, não sei se ele imaginou que eu ia pleitear a volta do meu salário de imediato, porque nós nem tocamos no assunto sobre um provável acerto sobre salário. Ele me disse que a situação na Vitória estava muito ruim na parte financeira, pior do que a do final do ano passado, e que eu ficaria muito cara a minha manutenção nesse período. Ele não sabia quando os campeonatos voltavam, ele não sabia quando ele ia ter receita. Então, que ele estaria me liberando. Então, como veio a ordem de cima para baixo e as coisas já chegaram definidas, a mim só restou aceitar. Bom, obviamente o Geninho, se quiser continuar trabalhando, logo aí está empregado, tem um bom mercado, já trabalhou em todos os estados, né? Da federação, acho. Não sei se trabalhou em Minas Gerais, no Rio. Trabalhei 2 vezes no Atlético. No Atlético, é isso mesmo, no Atlético, agora estou me lembrando. A gente vai falando, vai lembrando. No Rio de Janeiro, não sei se trabalhou. Trabalhei no Vasco e no Botafogo. Olha aí, ó, viu? É que é uma carreira tão longa e eu não estou olhando colinha aqui, né? Eu estou tirando só da memória. Eu que fui eu fui buscar a cola aqui para ver alguns detalhes da carreira do Geninho. Estou vendo que quando ele era jogador, ele queria fazer direito, queria ser advogado.
acabou virando treinador na base do Santos, assumiu e no ano seguinte já estava na Europa, Geninho. Como é que foi esse início de carreira? Ficou um bom tempo em Portugal, né? Primeiro eu concluí o curso de Direito, prestei exame da ordem, sou inscrito na ordem, eu sou um cara meio teimoso, né? Eu me formei, advoguei acho que 1 ou 2 anos, naquela época ainda tinha um espacinho dentro do futebol, dava para conciliar, quando não deu mais eu parei, mas pago a ordem até hoje, então sou um advogado ativo, sem exercer. Até se tivesse que exercer, acho que muito provavelmente eu teria que fazer uma faculdade de novo. Mas era um sonho e eu acabei atingindo. E eu dei uma sorte muito grande na minha carreira. Quando eu parei de jogar, como você disse, eu comecei como treinador no Novo Hamburgo, depois eu fui para as divisões de base do Santos, acabei tendo uma chance de assumir o time de cima e com 6 meses de Santos eu estava na Europa, eu fui a Portugal. Coisa que muito treinador sonha em fazer, eu não tinha, acho que eu tinha, vamos tomar tudo. 1 ano de carreira eu estava em Portugal, estava treinando um time na Europa. Naquela época as coisas aconteciam de maneira diferente do que acontecem hoje, eram os brasileiros que iam para lá, agora são os portugueses que vêm para cá. Mas eu comecei minha carreira dando um passo bastante importante muito cedo. Mas então, pegando esse gancho, Rex... Interessante, hein? Temos um advogado de 1 ano e 40 anos como treinador. E o que me chamou a atenção quando você fez essa menção, naquela época nós íamos para Portugal e agora eles que vêm para cá. O que aconteceu nesse meio do caminho que a gente ou desvalorizou o nosso produto, ou passou de dar o devido valor e passou a valorizar muito o que vê fora, ou eles estão de fato à nossa frente? Como é que você vê isso, Geninho? Eu acho que um pouco de tudo isso que você falou. De primeiro, realmente, o treinador brasileiro tinha um mercado muito bom e ia invariavelmente, fazia bons trabalhos em Portugal. N treinadores, a maioria das equipes que disputavam a Primeira Liga, pelo menos metade delas quase que trabalhavam com treinadores brasileiros, muitos jogadores brasileiros lá. Esse mercado também durante muito tempo foi ocupado na Arábia. O brasileiro lá disputava espaço com o francês, com o inglês, com o italiano, com o tcheco, e era o brasileiro que era campeão todo ano lá, então nós tínhamos um mercado muito bom. As coisas começaram a acontecer de maneira diferente quando o Brasil parou de ganhar os campeonatos mundiais. O futebol brasileiro começou a ser olhado de uma outra maneira, o mercado do treinador brasileiro passou a ser olhado de uma outra maneira e as escolas europeias começaram a tomar conta, né? Porque, como sempre no futebol, aquele que ganha passa a ser copiado, passa a ser imitado. O brasileiro, principalmente, ele tem essa mania de copiar muitas coisas dos outros, principalmente coisas que vêm da Europa. E combinou tudo com essa última, o 7-1, né, da Alemanha. Então, a partir daquele momento, o futebol alemão era o top, o futebol brasileiro já não valia mais nada. Aí, daqui a pouco, entrou a maneira de se jogar do Barcelona. Era o Barcelona que jogava só, ninguém sabia fazer mais nada. E o brasileiro começou a copiar isso e começou a largar suas raízes. Eu acho muito bom que a gente copie coisas boas, porque nós tínhamos coisas ótimas no Barcelona, nós tínhamos coisas ótimas, excepcionais naquela seleção da Alemanha. O futebol alemão hoje ainda é um destaque muito grande. O Barcelona, mesmo não jogando mais no estilo Guardiola, ainda é uma grande equipe, que você tem muitas coisas a copiar. O futebol português teve um crescimento muito grande. O que aconteceu dentro de Portugal, que acabou fechando um pouco as portas, não só para brasileiro, tem muito pouco treinador estrangeiro em Portugal. O sindicato de treinadores portugueses acabou fechando o mercado. Se uniram muito bem, começaram a exigir uma série de cursos que a maioria dos brasileiros não tinham, principalmente cursos da UEFA, teriam que ser feitos lá, ou cursos dentro do próprio Portugal. Filipão teve dificuldade, né? Porque agora se exige o curso para tudo, né? Ainda bem que aqui no Brasil, agora a CBF Academy lançou um curso que demorou um pouco para ser aceito lá fora. Hoje, quem atinge o nível máximo, que é a Pro, e prova que trabalhou durante 5 anos na Série A do brasileiro, pode trabalhar lá fora. Antes disso, não podia. Isso foi uma imposição que acabou até sendo conseguida com a vinda desses treinadores estrangeiros para cá, porque se eles podiam vir para cá, nós poderíamos ir para lá também. Tá? Eu acho que, na minha opinião, é uma troca de conhecimento. Né? Eu acho que eles trazem
coisas boas, a maioria deles que estão vindo para cá são treinadores de qualidade, de muita qualidade. Alguns conseguem sucesso, outros nós já tivemos portugueses aqui que não foram bem, nós já tivemos alguns argentinos ou outros treinadores de outra nacionalidade que acabaram não tendo tanto sucesso, mas tivemos treinadores que foram muito bem aqui e que nos deixaram alguns ensinamentos, alguns pouco legados. Eu acho que é importante ao treinador ir se adaptando àquilo que o futebol vai demonstrando dentro da sua evolução. Eu acho que hoje se joga um futebol bem diferente do que se jogava anteriormente. Hoje o futebol é um futebol de mais marcação. Hoje o goleiro quase que é obrigado a saber sair com o pé. Hoje a bola já não sai mais com o chutão, ela sai trabalhada. Hoje a pressão já é mais lá em cima. Hoje é um futebol mais compactado. Tá? E a equipe que não tiver uma transição muito rápida tem muita dificuldade de entrar na outra. Mas eu acho, Rec, que nós abrimos mão de algumas coisas que nos fizeram ganhar vários campeonatos mundiais. Eu acho que o Brasil começou a copiar muito e deixou a sua essência, que era copiada de primeiro pelo europeu, principalmente. O que o europeu está fazendo? Ele ainda vem aqui no Brasil buscar o jogador, e agora ele está mudando, ele não está vindo pegar o jogador feito, ele está vindo pegar aquele jogador que está mostrando qualidade, que está começando a aparecer e acaba com a sua formação dentro da Europa. Mas ele vem buscar aquele jogador que ele vê que tem aquelas características do nosso futebol antigo. Se você for ver, a maioria dos jogadores que estão indo ultimamente para lá são jogadores que têm uma habilidade de drible, de velocidade, de enfrentar uma defesa e quebrar uma defesa. E muitos da beirada, né? Nós estamos vendo agora um jogador altamente batalhado, que é o Vinícius. E qual a qualidade do Vinícius? O drible, partir para cima. Qual é o nosso melhor jogador? Neymar. Todo mundo olha, o Neymar balança, dribla, vai, vem e fica. O futebol europeu buscando quem aí do Rio Grande do Sul? Cebolinha. Então, são jogadores que quebram linha, e esses jogadores estão rareando. O que nós tínhamos aqui sobrando agora estão rareando. Porque hoje o jogador, ele é mais um jogador de cumprir função do que ele ter liberdade para jogar. Eu acho que falta um pouco. Alguns treinadores dão a liberdade para o jogador. Claro, você tem que ter um esquema, o jogador tem que cumprir função, ele tem que ter alguma colocação dentro de campo, ele tem que uma tarefa dentro de campo, ele tem, mas ele tem que ter a criatividade dele assim à vontade. Pega, se você achar que tem que fazer, faz. E o jogador brasileiro está tendo medo de fazer porque muitas vezes ele não é incentivado a isso. Então eu acho que nós estamos falando da vinda que talvez seja o mais badalado, né? A vinda do Jesus. O Jesus veio aqui e implantou no Flamengo um futebol bem parecido com o nosso futebol antigo. Ele chegou, achou um grupo que lhe proporcionava isso. Quem conhecia o Jesus já antigamente sabe que o Jesus gosta de jogar ofensivamente. Ele foi campeão no Benfica várias vezes, jogando com um time agressivo, porque lá em Portugal, praticamente o trio de ferro, né, o Benfica, o Porto e o Sport, se obriga a jogar em cima das outras equipes, né? É quase que uma exigência que essas equipes joguem atropelando e massacrando as outras equipes. E ele já tinha essa característica, chegou aqui, pegou um grupo de uma qualidade muito boa para que fosse feito um futebol nessa característica, que era jogar para cima, buscar o gol, e acabou tendo o sucesso todo que teve, né? E eu acho que o futebol do Flamengo, se você for analisar, ele é um futebol bem parecido com o futebol brasileiro de uns tempos atrás. E você acha que o Flamengo, a partir disso, se torna quase imbatível? Você mostrou lá em 2001, que é aquela história que eu sempre digo, né? Homem feio sem coragem não arruma mulher bonita, né? Então, já é o meu caso, sou um cara feio, tem que ter pelo menos coragem. Inspirado em fatos reais. Quando eu me olhei no espelho, eu mentalizei esta frase. Agora, você viu ali, bom, eu estou no Paraná, não tenho título brasileiro ainda, só o do Curitiba, né? Que já fazia 15 anos, quando você pegou o Atlético. E aí sabia que ia ter que encarar o Corinthians em São Paulo, o Flamengo no Rio, o Internacional em Porto Alegre, o Galo em Minas Gerais, e aí vamos nós. Então, jogou um futebol que é até hoje lembrado, né? Futebol muito interessante, um futebol também agressivo, daquele Atlético Paranaense, que 3 anos depois perdeu por um aborto, porque senão seria bicampeão nacional, né? Aquele Atlético de 2001 abriu a porta para aquilo que o Atlético é hoje.
O Atlético já vinha montando uma estrutura muito boa, já bem antes da minha chegada. Já tinha um bom estádio, já tinha um excepcional CT e ele foi melhorando aos poucos essa situação. Foi se arrumando na sua parte financeira e aquele título de 2001 alavancou isso, né? Aquele carimbo de qualidade, como você disse, 2, 3 anos depois, quase que é campeão de novo, né? E a partir dali vem ocupando o seu espaço. Eu acho que aquele time de 2001 era um time que encaixou e era um time que, quando eu cheguei, muito cobrado, não estava tendo os resultados, mudamos um pouco a maneira de jogar e a equipe acabou se achando e embalou, e aí ficou aquele time que no futebol acontece isso, quando uma equipe pega a moral, quando ela começa a acreditar no que ela pode fazer, somente quando era um grupo de qualidade, fica difícil você segurar. E aconteceu isso com aquele Atlético. Aquele Atlético tinha uma característica que era fundamental, era a transição da defesa para o ataque. O Atlético era atacado quando ele retomava a bola muito rápido, com 3 toques, ele já estava na frente da linha do adversário, pegando o adversário no contrapé, e não deixava o adversário se arrumar. Por exemplo, no futebol de hoje se valoriza muito a posse de bola. Então, muitas vezes você está sendo atacado, você retoma a bola, ao invés de você tentar sair o mais rápido possível para não dar tempo do adversário se arrumar, você quer a posse de bola, você quer manter a bola. O adversário te pressiona, você não consegue sair dessa pressão. E aí, quando você vê o adversário está todo no campo dele arrumado e você já não tem mais nenhuma porta para entrar. Aquele Atlético não dava tempo do adversário te pressionar. Quando ele ia querer pressionar, a bola já estava no campo dele. Essa talvez foi a nossa maior qualidade, essa velocidade, essa transição, essa rapidez. Você for ver os vídeos daquele time, você vai ver que aquele time passava da defesa para o ataque muito rápido, e invariavelmente chegava com perigo do outro lado. Isso aconteceu. Eu acho que nós podemos repetir aquele Atlético em alguma outra equipe do futebol brasileiro. Claro, nós temos aí equipes fabulosas, equipe com investimento alto, equipe com jogadores de uma qualidade excepcional, e você pode fazer frente ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um grande candidato? O Flamengo é uma grande equipe? É um dos favoritos nas competições? Claro que é. Mas você não pode esquecer das outras forças que nós temos. Vocês têm aí no Rio Grande do Sul 2 times que entram como candidatos em todas as competições que eles vão disputar. Nós temos esse tipo de equipe em São Paulo, nós temos outros tipos dessas equipes pelo Brasil, né? Então, eu acho que o Flamengo, contrariando tudo aquilo que eu ouço falar demais, né? Estou ouvindo, é uma possibilidade de existir, mas eu não concordo com aqueles que acham que o Flamengo ganha tudo esse ano. Não acho, não. É que é um ano meio complicado, né? Nós não sabemos nem se nós vamos ter esse ano. Mas eu acho que todo mundo está começando a aprender a ver o Flamengo, está todo mundo estudando melhor o Flamengo, todo mundo vai querer copiar algumas coisas do Flamengo. Eu acho que o Flamengo esse ano vai ter bem mais dificuldades do que ele teve ano passado. Para a gente passar a régua aí, já te perguntei isso na rádio e não custa repetir aqui, porque o público é outro e tem gente nos vendo no mundo inteiro aí via Facebook também. E esse é um programa de 40 anos. Esse programa é da época que o Geninho ainda era goleiro. Aqui do Faz tempo, hein? Faz tempo. Do Caxias, do Juventude, do Novo Hamburgo e tal. Bom, mas, Geninho, o Adriano Gabiru, você lapidou o Gabiru não tinha conserto e continuou sem conserto, ele era irreverente por natureza, aquele jeitão. Saber jogar ele sabia. O Fernando Carvalho chegou a dizer, quando trouxe o Gabiru para cá, já tinha tentado antes, que o Gabiru era o melhor meia do Brasil. E realmente um jogador interessante, né? O Yarley aqui disse que o Gabiru foi um dos jogadores mais inteligentes com quem ele jogou. E olha que o Yarley, para jogar bola, é inteligente para burro, né? E além de habilidoso, né? Como você define o Gabiru? Bom, quando eu cheguei, eu não mudei muita coisa no Gabiru. Eu já peguei o Gabiru com as características principais dele, que era uma velocidade incrível, uma mudança de direção, uma mobilidade dentro de campo impressionante. O Gabiru chegava na frente, vinha ajudar a marcar atrás, caía na direita, caía na esquerda, procurava a bola, procurava o jogo, partia para cima.
pode-se dizer, até um jogador um pouco irresponsável em algumas situações que ele tinha que fazer. Ele já tinha passado pelo Atlético, já tinha ido para a Europa, tinha voltado, então era um jogador que já vinha feito. O Gabiru era um jogador um pouco indisciplinado taticamente. Como eu te falei, ele ocupava todo o espaço de campo. E eu tentei tirar do Gabiru o que ele podia me dar de melhor, que era essa mobilidade. Eu largava ele à vontade. Eu dava para ele algumas funções, algumas obrigações, poucas, né? Uma delas era essa, quando ele jogava pelo meio, recompor um pouco para vir ajudar ali o volante a marcar, a encaixar um pouco, mas que ele tinha total liberdade para se movimentar dentro do campo. Porque com aquela movimentação, e eu concordo com ele era inteligente, ele não era um jogador que saía trombava pouco, ele buscava espaço e do espaço ele partia para dentro de campo. Com aquela movimentação, ele desmontava muito a equipe. Era muito difícil marcar o Gabiru. Então, o Gabiru, ele não tinha uma posição fixa. Ele vinha ajudar atrás, ele pegava pelo meio e ele caía no ataque. E no ataque ele não tinha um lugar para ir. Ele caía pela direita, ele caía pela esquerda. Onde estava um buraco, entrava o Gabiru. Um lance bem parecido com que ele fez o gol do Mundial. Ele achou um buraco, encaixou, foi lá e fez o gol. Esse era o Gabiru. Infelizmente, um jogador que não se cuidava, um jogador que fez com que o extracampo atrapalhasse demais ele, né? O Gabiru não soube conviver com a fama, não soube conviver com aquilo que ele ganhou. Eu acho que achou que aquilo ia perdurar eternamente, não se cuidou muito, não tratou muito bem daquilo que ganhou e aí acabou tendo sérias dificuldades. Uma vez um procurador de um jogador me chamou no seu estabelecimento comercial num sábado de manhã para eu dar um conselho para um jogador. Eu só disse uma frase para ele: olha, eu não tenho nada a ver com a tua vida e tal, mas já me disseram que tu é meio perigoso fora de campo aí. Tu vai escolher entre ser rico e pobre com essa tua habilidade. Se tu quiser, tu vai ficar rico. Agora, se tu continuar fazendo o que tu está fazendo, tu vai jogar, vai ganhar um monte de dinheiro e vai ser pobre depois. E não infelizmente, é o que acontece com alguns jogadores. Graças a Deus, no futebol de hoje, menos. Nós estamos vendo os jogadores de cabeça melhor, jogador melhor conduzido, jogador hoje mais centrado, mais inteligente, mais informado, né? Que pensa mais no seu futuro, cuida mais do seu futuro, que tem um comportamento melhor. Não que sejam santos, mas tem um comportamento bem melhor do que alguns jogadores que nós conhecemos. Tenho certeza que você também conheceu vários, que uma qualidade excepcional, que ganharam dinheiro, que depois jogaram tudo para fora. Alguns já morreram de tanto beber, né? Infelizmente. Infelizmente. Nós tivemos um lateral esquerdo que era craque, Marinho Chagas, né? Um jogador... Marinhos era Deus. Eu trabalhei no ABC, o Marinhos era Deus no Rio Grande do Norte. Deus. Jogou tudo para fora. Jogou tudo pra fora. E nem vamos citar outros aí, porque senão vamos nos incomodar. Valeu, Xeninho. Um grande abraço, Xeninho. Foi um prazerzão falar com um amigo, um prazer muito grande. Então, um abraço a todos vocês aí do Rio Grande do Sul. É sempre um prazer falar com vocês. Eu gostaria de ver o Geninho treinando o Grêmio Internacional. O Geninho está aí conservado, com talento que Deus lhe deu. Tem 40 anos de carreira, possibilidades múltiplas para oferecer. Mas, quem sabe eu termine minha carreira frustrado por isso. Um abraço, Geninho. Um abraço. Campeão em vários times, né? No Corinthians, no momento que o Corinthians ganhava muito pouco título também. No Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não era nada. O Atlético Paranaense foi vice-campeão da América recentemente, foi vice-campeão brasileiro depois de 2001. O problema era jogar lá, né? Jogar no Paraná, ninguém ganhava do Atlético. Mas também saía, perdia. Aí não ganhava os títulos. Fazia bonito, mas não ganhava os títulos. Né? E aí não conseguia grandes coisas. E um recado interessante que o Geninho deu em determinado momento, né, Rec, sobre o excesso de valorização de um número que nós temos hoje na estatística, que é a tal da posse de bola. Isso é uma bobagem, isso aí. Eu, quando comecei a comentar futebol, os caras dizem, pois é, não aderiu à modernidade. Depois eu passei a usar a estatística, né? E aí, hoje o fulano de tal, com 30%, tocou 3-0. Aí eu usava estatísticas, às vezes, também para debochar. Eu desde que me conheço por gente, eu uso essa frase. A jogada mais bonita que tem ainda no futebol é o contra-ataque. Porque o contra-ataque bem concebido é uma das jogadas mais bonitas. Que te dá espaço amplo no campo.
O resto, uma jogada bem trabalhada, aquilo tic-tac que o Barcelona fazia, é maravilhoso. A saída do Flamengo também é legal, tal. A marcação alta, a recuperação da bola, a surpresa. Olha o que o Grêmio fez contra o Lanús lá, né? O Grêmio marcou lá em cima o Lanús, não deixou o Lanús jogar. Também é bonito de se ver. Mas o gol do Fernandinho foi no contra-ataque. Né? Partiu do meio do campo e ninguém pegou ele e fez o gol. É que aí vem... Do Luan também. Do Luan também, tá me lembrando aqui. Vem o seguinte, né, Rec? Alguns momentos a gente vira tão escravo deste tipo de futebol e não precisa. E vê equipes sendo escravas. Hoje, talvez para enfrentar o Flamengo, a melhor tática é justamente tu apostar no contra-ataque. E outra, tu pode usar a tática também da posse de bola quando for interessante, dependendo do adversário. Claro. Olha, esse adversário aí, tu tem que ir segurando, porque se tu perder 2, 3 vezes, quando tu vê em 20 minutos, ele acabou com o jogo. Então, foi o que o Inter fez com o Flamengo. Tá? Quando o Inter resolveu abrir, tomou. Mas aí mudou a estratégia dentro do jogo e se Quando atrapalhou. achou que o Flamengo ia cansar e ia para cima, não deu certo. Se atrapalhou. Olina, seu bem-estar natural. Olina nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. Aí está a Olina, com muitos e muitos anos de história. Seu bem-estar natural. Toma e alivia. É uma beleza. Olina é uma maravilha. Eu sempre tomei Olina. Final de semana, se o cara passar um pouco, já tem que deixar a Olina guardada. É isso aí. Esse aí é o natural. Né? Tem cara que diz, eu vou tomar toma 1 litro quase, não resolve nada. Né? Só se empedra. O consórcio imobiliário da Ademilar é certeza de bom negócio. Daqui a pouco teremos uma grande atração aqui. Porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito você pode comprar, reformar ou construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. É isso aí, investir. O Adriano Scalona aí é o nosso rei do consórcio, né? Está esperando a sua ligação lá, faça como o Maurício Freitas. Sobrou algum, investe. Investe no futuro, pode reformar, pode transformar esse dinheiro até em aposentadoria lá na frente. Enfim, vai investindo. Vai falando com o Adriano que ele te bota no bom caminho. O Adriano e os instrutores lá da Ademilar, consultores. Passou no vestibular, procurando um lugar novo e de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis, empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldeimóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. E a loja Intershop da Rodoviária é uma maneira de você colaborar aí com o Internacional. Produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Sempre, qualquer compra que fizer lá na Intershop, pinga nos cofres do Inter também. E você vai comprar produtos de qualidade, produtos originais, né? Diga, Maurício. Bom, Rec, há alguns dias nós trouxemos a informação aqui de que o Paulo Autuori criticou a Federação do Rio de Janeiro por conta de falta de sensibilidade. Não só já foi para o tribunal, como já foi punido com 15 dias. Ai, meu Deus. Vai ficar 15 dias Por isso que suspenso. o Paulo Autuori trabalhou mais no exterior do que aqui, sabe por quê? Porque ele não tem saco para aguentar com essa gente. Ele não tem saco para lidar com essa gente. Ele é muito acima da média em inteligência para lidar com essa coisa aí. Ele disse numa entrevista que a federação é dos espertos.
Porque tinha aquelas manobras para voltar logo os jogos, que estava faltando bom senso, para deixar que Botafogo e Fluminense treinassem um período mínimo adequado para voltar a ter partidas. Por conta disso, foi punido com 15 dias. E o que vai mudar na história de punir o... O que ele falou de mentira também? Tá, não, mas e o que vai acontecer de prático com o Paulo Autuori? Nada. Nada. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. Qual é a notícia do Rodrigo Dourado? Treinando bem, né? As informações... Porque a informação que ele está surpreendendo positivamente, nós vamos falar com o Rodrigo Caetano, que está na linha aí, sobre isso também, né? O Cudê surpreso positivamente com o Potker. E eu não sei, o Rodrigo está muito mais não, tão calejado quanto eu no futebol. É que o Rodrigo jogou, então ele já esteve na retaguarda, fez outros cursos, ele se aprofundou mais do que eu, então ele tem mais farinha no saco para falar sobre o primeiro assunto que eu vou propor para ele. Porque o que já jogaram a toalha e recolheram em relação ao Potker, e aí eu quero perguntar para ele se ele também ainda se entusiasma com esse tipo de situação. Na verdade, os clubes estão precisando dessas sacadas, assim, né? Bom, eu agora tenho que investir no Nonato, no Praxedes, no Potker, é o que eu tenho, e o Cudê me parece que está engajado aí nesse processo de dificuldades e até de opções do leque que o Inter construiu, se bem ou mal, é o que se está apresentando no momento, né? O Rodrigo Caetano, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Cadeira Cativa. Muito boa noite, Rec, boa noite, Maurício, boa noite a todos os telespectadores. Muita humildade da sua parte aí, essa de farinha no saco, não. Não, mas eu falo a verdade. Não, Rec, você é um senhor de um apresentador, sabe? Que é isso, né? Eu sempre te disse isso, e o respeito é enorme pelo teu trabalho e pela tua história. Olha, não é segredo para ninguém, a gente já falou outras vezes, inclusive nos teus programas, seja na rádio, seja também no Cadeira Cativa, a respeito da dificuldade que ela existia antes, né, da pandemia e obviamente que isso se agravou um pouco mais. O Internacional vem conseguindo aí, né, realmente com muito trabalho da vice-presidência de futebol ali, do Alessandro Barcelos, do conselho de gestão todo e também do presidente Marcelo, fazer essa travessia, Rec, pelo menos até agora. Mas a gente precisa, né, que o futebol retorne, se possível em julho, para que pelo menos tudo aquilo que a gente planejou e sofreu durante esse tempo, isso no âmbito esportivo, né? Não vou entrar nem no mérito aí da questão da saúde, né? Mas respeitar todos os protocolos de segurança, que a gente possa retomar isso e ter um horizonte melhor para frente. Enquanto isso, e dentro dessas possibilidades, a gente encerra amanhã pela manhã 7 semanas, né, de trabalho. São 7 semanas de um trabalho físico muito intenso, alguns trabalhos técnicos. E dentro desses trabalhos, eu acho que o Cudê teve a possibilidade de conhecer melhor a característica dos jogadores, né? Por mais que não tenhamos feito trabalhos coletivos, mas esse período ele foi superior de treinamento, já agora foi superior ao que ele teve no início da temporada, quando ele ainda estava chegando. Alguns jogadores ainda se adaptando à nova filosofia dele, principalmente da questão essa da parte física. E já que você citou o Potker, Rec, eu lembro que o Potker sempre foi um jogador extremamente útil para o Inter, ele tem bons números, aliás, ótimos números. É um jogador de força e velocidade que o Cudê preza muito dentro do elenco. E em janeiro ele se reapresentou vindo de uma lesão, né? Lembremos que ele fez um grande jogo lá ainda, último jogo antes da final da Copa do Brasil, na época, quando vencemos o Atlético Mineiro lá
em Belo Horizonte, ele fez 2 gols, foi muito bem, mas se lesionou e não pôde atuar depois, né, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil com frequência. Então, assim, hoje ele recuperado, né, está na sua talvez melhor forma física, de peso também, é óbvio que ele se torna uma peça importante naquela caminhada que a gente espera que reinicie com toda a segurança para todos, inclusive para os atletas, a partir de julho. Pois é, Rodrigo, o Potker ele pode ser centroavante, no seu entender, porque essa pode vir a ser a necessidade mais premente se sair o Gustavo. Vocês estão ali tentando para ver se arruma um dinheiro maior, até eu já teria feito o negócio, porque daqui a pouco já surge mais um mês de pagamento. Eu sou muito pragmático nas coisas, de repente eu esteja até errado, porque o futebol às vezes não se pode ser tão pragmático, mas eu imagino porque a dificuldade de conseguir um centroavante. O próprio Gustavo já foi difícil de pensar, né? Eu acho que essa é a palavra, porque não tem centroavante no mercado, né? E penso que temos talvez, né, que um dos melhores, tenho certeza que temos um dos melhores da América do Sul, que é o Paulo. O Gustavo, ele veio realmente numa boa oportunidade, porque o Corinthians tinha sido eliminado da Copa Libertadores e com isso fez alguns movimentos dentro do seu elenco, né? E aí surgiu a oportunidade de nós trazermos por um empréstimo adquirindo uma parte, né, dos direitos. Então, assim, é uma filosofia nossa de que o Inter nunca, sempre que tenha que despender algum recurso, que nunca seja em vão, que nunca seja por um mero empréstimo. Então, nós fizemos essa negociação com o Corinthians e agora nós esperamos, né, que, em caso dessa negociação evoluir, que seja respeitada a nossa posição nesse contrato, onde nós temos 15%. E aí sim, eu penso que nem você, a gente vai ter que fazer conta, vai ter que avaliar bem a nossa real situação versus o recurso que poderá entrar. Agora, em relação ao Potker, ele é um atacante. Se vocês forem ver bem, o Kudê atua praticamente com 2 atacantes, né? Então, assim, hoje nós vamos observar, além do Paulo, do Thiago Galhardo, temos ainda o Potker, até o D'Alessandro foi empurrado um pouco mais para frente, porque ele sabe jogar também, está conseguindo se movimentar bem como esse segundo atacante. E além, óbvio, dos meninos, né, que temos aí, João Pégolo chegando, outros tantos que podem fazer essa mesma função. Mas, obviamente, que pelo número de partidas e de compromissos que temos pela frente, sempre é bom você ter mais opções. E já deixando claro, né, seguindo também a linha já dita pelo nosso vice-presidente, e tem que ser muito claro que o Internacional não vai fazer nenhum movimento no mercado de contratar, porque realmente não tem espaço para isso na nossa folha, no nosso orçamento, a nível de investimento. O movimento é o contrário, né? Que é cumprir com as obrigações já assumidas, né, dentro das nossas enormes dificuldades, e ter o melhor time, o time mais competitivo possível. Agora, se porventura tivermos a venda de algum atleta, ou então a negociação de um outro, o movimento vai ser de reposição pelo menor custo e o melhor custo-benefício. É dessa forma que a gente vai atuar. Então, assim, hoje a gente tem boas opções no elenco, mas se caso o Gustavo venha a sair no futuro, é óbvio que a gente vai ver as raras opções que teremos, mas sempre em conjunto com o que o Kudê entende ser necessário. Maurício Freitas. Rodrigo, eu queria saber como é que vocês trabalham internamente no Inter com as projeções, e são, algumas até se sobrepõem, mas e dependem dos órgãos públicos, é bom deixar claro, mas se projeta o retorno do Campeonato Gaúcho para o dia 19 de julho, que o governador já disse ontem aqui na Ubra TV que não tem como se comprometer nesse momento especificamente com a data, mas está buscando formas de o futebol voltar. A CBF já está sugerindo que a Série A volte no final de semana do dia 9 de agosto, que coincidiria com as datas finais do Campeonato Gaúcho, mas enfim, depende também de voltar ainda ou não o estadual. O Inter foi um dos clubes que topou, até se for necessário, jogar em outra sede, caso Porto Alegre não tenha condições. Como é que se organiza isso nos bastidores em um ambiente de tanta incerteza que se tenta, mesmo sem ter grandes convicções, buscar caminhos e alternativas para voltar a jogar logo? Bom, Maurício, o Inter pensa em voltar logo às competições, como eu disse, respeitando não só as autoridades, né, governamentais, como também principalmente as autoridades de saúde. O nosso entendimento é que os clubes, em geral, os clubes de futebol, os clubes profissionais de futebol, eles
realizam até um serviço social, na nossa visão, porque nós conseguimos ampliar o número de profissionais, funcionários e colaboradores testados, né? Esse é um serviço que a gente sabe que é muito difícil que o governo possa exercer, e os clubes estão fazendo isso em geral no Brasil todo, bem como as nossas categorias de base, onde eles estão em casa, os seus familiares, os jovens, sendo remunerados, ou seja, nós também estamos mantendo um sem número de famílias que sobrevivem desse auxílio, dessa bolsa aprendizagem que o Internacional paga. Então, por tudo isso, existe a necessidade, nós precisamos retomar as competições dentro de um calendário minimamente aceitável. A gente sabe que com o que era projetado, os cenários projetados lá em março, todos eles já foram esgotados, e quanto mais isso se adiar, obviamente a nossa dificuldade ela vai ser cada vez maior. Então, entendo e compreendo e respeito as decisões aí, tanto do governador quanto do prefeito, mas, independentemente de competição, nós aqui gostaríamos muito que o Gauchão fosse retomado antes do início do Brasileiro, mas eu já te afirmo que não sei já como que as coisas vão ficar, porque se o Campeonato Gaúcho não retomar dentro de julho e realmente confirmar o retorno do Brasileiro para agosto, aí sim eu entendo que teremos enormes dificuldades em relação a datas ali para frente. Nós estamos nos preparando nesse, como tu mesmo disseste aí, com propriedade, é um cenário de incerteza, mas aquilo que é possível fazermos, a gente vem fazendo ao longo dessas 7 semanas, aguardando também, né, uma liberação para que avancemos aí na questão também dos treinamentos, para podermos fazer treinos coletivos, que é o que o atleta de futebol também deseja. Lembrando, Rec, Maurício também, que somos solidários também aos atletas, principalmente dos clubes sociais, atletas amadores / profissionais, né, porque a gente fala que são atletas amadores, mas atleta de alto rendimento, ele também tem a sua necessidade de atividade física, atividade mental, porque se eu falei em relação ao trabalho social que os clubes fazem, eles também fazem um trabalho nessa parte mental dos atletas de alta performance que estão, durante toda a sua vida, a sua carreira, acostumados a competir, acostumados a treinar com um nível de exigência elevadíssimo. Então, penso que se pudermos encontrar uma forma aí próxima do ideal para que isso ocorra, eu penso, Rec, que quanto mais tempo isso for postergado, mais problemas enfrentaremos no âmbito econômico dos clubes. Obviamente que a gente pensa e trabalha muito para ter um ambiente seguro. Todos os dias a gente foca muito nos nossos protocolos, na rigidez dos nossos protocolos e também na conscientização dos nossos atletas para que fora do clube, fora do CT, se mantenham protegidos também. Pois a gente até está fazendo uma enquete na Rádio Grenal e o povo parece que começa a compreender que realmente não é um tratamento diferenciado para com o futebol, é o tratamento que vocês dão de forma diferenciada aos profissionais. Então parece que o menor risco seria exatamente no futebol, porque tem um monte de coisas funcionando e o futebol ainda está parado, sequer autorizado a fazer treino coletivo. Então muita gente já está entendendo que há uma certa demasia das autoridades. Mas vamos esperar, porque agora também outras bandeiras vermelhas surgiram em regiões onde haverá jogos do Campeonato Gaúcho, ou haveria em tese, né? Erechim, Caxias, Bento, né? Situações que voltaram a ficar de uma maneira pior, né? Que estava há bem pouco tempo, chegaram a ter bandeira amarela, depois laranja, agora vermelha. Eu até brinquei, né, no começo do programa, a torcida colorada poderia estar feliz com tanta bandeira vermelha espalhada aí pelo estado todo, mas é um negócio que, pelo contrário, nesse caso aí dá até uma certa tristeza. Como é que vocês conseguiram negociar com os jogadores? Porque o Internacional acabou fazendo um acerto melhor do que o do Grêmio. Tem muita gente que tem receio de dizer isso. Para mim, o número é número. O Inter não vai pagar um pedaço dos salários. E o Grêmio vai pagar na integralidade e corrigindo em 2021, 2022. Então, eu nem quero entrar mais nessa celeuma, que já me incomodei, que chega nos últimos dias aí. Agora, como é que vocês conseguiram isso? Porque normalmente os jogadores, inclusive de Grêmio e de Internacional, se combinam nas suas ações, como vocês mesmos, dirigentes, por vezes, agem de forma conjunta em relação a Grêmio e Internacional.
Bom, é que eu também, por profissional que sou, também não vou entrar na comparação. Posso te dizer que em relação aos protocolos, todos os protocolos e intenções aí dessa retomada do futebol gaúcho, estamos alinhados sim com o Grêmio. No que diz respeito especificamente a essa negociação, vou te reproduzir um pouco mais de trás. Quando nós interrompemos os trabalhos lá em março, né, que fizemos 3 cenários, isso já foi dito pelo presidente, por todos os integrantes do Conselho de Gestão também, pelo Alessandro, a gente, na medida do possível, a gente quis projetar, né, estabelecer simulações de cenários. Rodrigo, eu vou te interromper agora, Oi? porque depois não vou te interromper, porque a tua resposta está ainda alinhavando o raciocínio. Você também Sim. está ao vivo na Rádio Grenal, eu só quero anunciar e agradecer aí o prefixo 95.9 por estar em cadeia conosco lá com o comando do Espinosa. Opa, um abraço ao Espinosa, um abraço a todos os ouvintes também da Rádio Grenal. Olha, e aí, Rec, com o passar do tempo, nós fizemos a primeira repactuação, que foi nos direitos de imagem, né? Onde nós prorrogamos os direitos de imagem de 3 meses e empurramos esse pagamento para 2021 como forma de fazermos a primeira travessia. Naquele momento, nenhum tipo de redução poderia ser feita porque foram dadas férias aos atletas, né? Atletas e funcionários. Quando retomada das férias, os próprios atletas nos procuraram, né, e se solidarizaram, infelizmente, com a necessidade que o clube teve na época, a tomada de decisão de infelizmente, desligar alguns colaboradores, inclusive do futebol. E, a partir dali, né, os atletas já estavam preocupados antes, a partir dali se solidarizaram e se colocaram à disposição. E aí, então, o clube, né, se utilizou também da MP, aquela de redução de 25% dos salários, e os atletas e comissão técnica não fizeram nada diferente do que todos os demais profissionais do clube, né? Todos tivemos os seus vencimentos reduzidos em 25% e também a sua carga horária. Como estamos treinando também em um período apenas, a gente pôde enquadrar todos, né, nessa questão da redução de carga horária e de salários. Lembrando que é importante lembrar isso, o Internacional não suspendeu o contrato de nenhum colaborador, ou seja, a redução ela foi uniforme para todos, tanto os que estão trabalhando, né, pelo período reduzido, como também aqueles que estão em casa ainda, seja por conta da orientação das autoridades de saúde, da diminuição do fluxo de profissionais e de funcionários, tanto no CT como no Beira-Rio. Beira-Rio, quase, para não te dizer, eu acredito que se não é 100%, é 99% dos funcionários trabalhando em home office, e somente nós ali no futebol presencialmente, e apenas uma pequena parte, que é aquela que realmente tem necessidade de estar presente nos treinamentos, para justamente darmos esse fôlego ao clube para continuar essa travessia. Então, assim, essa foi a forma, os jogadores compreenderam prontamente, se engajaram prontamente, e além de tudo isso, né, que temos que elogiar e destacar uma nova ação conjunta, né, e que isso foi tomando corpo desde anteontem, que foi a participação dos atletas e comissão técnica, funcionários ali do departamento de futebol, na questão da campanha de associação, né, principalmente nesse momento importante. Então, isso também comprova e demonstra aí a forma como os atletas estão compreendendo o momento que o clube passa e a importância do engajamento deles e, obviamente, de todos os nossos torcedores e sócios nesse momento difícil, para que logo ali na frente a gente volte forte, né, o REC? Essa é a intenção, né? De forma forte, de forma extremamente competitiva, porque a gente tem ambições importantes durante o ano ainda. E o Rodrigo Dourado, como é que está treinando? Porque essa é uma grande curiosidade que tem a torcida do Internacional. Aliás, o mundo do futebol tem essa curiosidade, porque o Dourado, por algum tempo, foi tido e havido como um dos melhores volantes do Brasil, se não o melhor. Rivalizava com o do Grêmio, que era o Wallace, inclusive na disputa pela titularidade na seleção olímpica. Como é que está o Dourado hoje? Você garante 100% para a torcida do Internacional que o Dourado volta a jogar ainda em 2020? Eu afirmo que sim. Ele está muito bem, está treinando diariamente, 2 períodos, né, para recuperar a sua parte física, né? A gente nem fala mais na clínica, fazendo esse retreinamento, a esperança é muito grande. O Internacional renovou o contrato com ele até o final de 2022, o que comprova aí o quanto acredita-se nesse atleta, o quanto ele representa para o clube.
E nós não temos dúvida nenhuma disso. Ele vai voltar na sua melhor forma, sim. E tenho certeza absoluta que o pior passou. Ele teve todo o carinho por parte do clube e demonstrou esse carinho também na renovação de contrato, onde, né, muitos achavam, né, que ele levaria para o final de contrato. E nós ali, pela relação que temos com todos os atletas, a gente fez nesse período aí de parada do futebol, de forma, afirmo e reafirmo, de forma responsável, nós estendemos o vínculo de todos os atletas para que essa previsão que tivemos ontem, né, do calendário ir até fevereiro, o Internacional trabalhou nesse período aí para estender o vínculo, já que nós não temos essa condição de ir ao mercado, de contratar ou até contratar de forma irresponsável, nós mantivemos o elenco que tínhamos. Obviamente que devemos e precisamos vender 1 até 2 atletas por questão de necessidade do clube. Mas aquilo que temos em casa, a gente fez todos os esforços para manter. Temos 4 jogadores emprestados, né, de outros clubes, os quais faremos o movimento de tentar postergar esse empréstimo assim que tivermos a confirmação por parte da CBF do calendário que vai, né, adentrar em 2021. Então, assim, e se perdermos por venda ou por negociação outra que seja, a gente vai repor. Isso é o que a gente pode fazer e é dessa forma que a gente atuou. Lembrando também, né, que renovamos aí o vínculo de todos os garotos que, como tu mesmo citaste, alguns aí, Nonato, temos o Peglo, o Praxedes, do Roberto, do Johnny Lucas, todos que são ativos do clube, hoje com contratos longos, né, com multa rescisória alta, para garantir o patrimônio do clube, que é o que vai, certamente, esses garotos aí dar retorno técnico e depois esportivo, técnico e depois financeiro para o clube. Tem uma frase que a gente usa muito e vale para várias situações da vida e também para o futebol. Tem aquela história, só que aí é a frase ideal. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, o ideal é ter 2 bons jogadores para cada posição. Agora muda essa regra, dá para ter 1 e 1 menino por causa da crise, e aí você já sabe onde eu quero chegar. Por exemplo, o Internacional tem 3 laterais direitos, o Internacional tem o Saravia, o Internacional tem o Rodinei, o Internacional tem o Heitor, e tem um, que seria a 4ª opção, que se diz que é o melhor de todos eles, que é o Vinícius Tobias, que inclusive teria recebido, ou teria sido sondado, teria sido especulado por uma cifra milionária. Como é que age um executivo responsável, competente, experimentado, nesse tipo de situação, como é o teu caso aí, Rodrigo Caetano? Olha, é que nós temos no nosso elenco, e quando a gente tomou essa decisão, por filosofia e também por necessidade da extinção, né, do chamado time B, foi com a intenção de acelerar o processo desses jovens, principalmente os jovens que nós consideramos de qualidade realmente diferenciada. Então, quanto mais nós aproximarmos eles da equipe profissional, seja treinando, seja participando de vez em quando, pular, os diferentes eles acabam pulando etapas, mas nós temos que ter equilibrar de forma bastante cuidadosa para que não seja nenhuma velocidade acima que possa atrapalhar a formação dele, como também não colocar barreiras que não o deixem também progredir nessa ascensão. Então, esse é o nosso trabalho. E eu acho que cada um tem espaço suficiente. Existe aí, além do caso do Heitor, que terminou jogando o ano passado, nós temos 2 bons laterais, todos eles com características que o Kudê valoriza muito, que é muita força em posição. E o Vinícius ainda bastante jovem, 16 anos, que talvez muito em breve possa também estar sendo observado pelo Kudê, independentemente de quando ele será aproveitado. Mas é isso, que é aproximar esses garotos a conviverem com esses jogadores profissionais mais experimentados. Isso também vai fazer diferença e vai colaborar muito na formação deles. É dessa forma que a gente trabalha. Nesse momento de pandemia e de dificuldade financeira, nós não vamos nos afastar da ideia de termos 2 jogadores, né, de mesmo nível e de bom nível no nosso elenco. Por isso que eu falei, em caso de saída de alguém, a gente vai tentar repor dentro das nossas possibilidades. Mas sempre com espaço para os garotos, porque, se nós formos lembrar isso, só na Libertadores, 2 meninos de 18 anos, recém-feitos, se estrearam. Um foi o Johnny Lucas e o outro foi o Praxedes. Então,
mostra que a filosofia ela está sendo implementada pelo nosso treinador. Agora, eles é que vão disputar dentro do campo, serem merecedores dessa oportunidade. O que eu posso te afirmar é que não tem muito essa de idade, né, para a nossa comissão técnica. Se os garotos apresentarem aí qualidade para iniciar uma partida, ou para pular etapas, ou para atingirem uma posição de titularidade, tenho certeza absoluta que assim o Cudê vai fazer. Diga, Maurício Freitas. Rodrigo, você falou já umas 4 ou 5 vezes sobre essa projeção de retorno do campeonato e a projeção que foi apresentada ontem pela CBF. Nessa projeção e na nota que foi divulgada pela CBF, a entidade deixou bem claro que, aguarda que pelo menos 80% das sedes estejam liberadas, mas destacou que muitos clubes, dentre os quais o Inter, se dispuseram a retornar, mesmo que tendo que jogar em outro estado, em outra região, por conta disso. Qual o cenário que vocês trabalham como mais provável? Que o brasileiro volte com poucas sedes e com jogos sendo realizados em campo neutro ou em algo próximo disso? Ou vocês trabalham com uma projeção maior de algo mais próximo da normalidade, podendo jogar aqui em Porto Alegre, podendo jogar também nas outras sedes? Bom, Maurício, eu penso que vai ser muito mais... Normalidade jamais, né? Normalidade nunca, porque claro que teremos os portões fechados, a situação ela é bem distinta daquilo que a gente está acostumado. Mas, assim, em termos de mandante, eu penso que bem próximo daquilo que é o normal da questão da tabela dos jogos, né? Eu acho que, assim, nessa reunião que ficou estabelecida aí pelo nosso representante lá, que é o Alexandre Chaves Barcelos, é justamente não colocar impeditivos de que o Campeonato Brasileiro retome, né? A gente sabe que modifica de região para região, a gente acompanha durante um bom tempo a região Nordeste com enormes dificuldades lá, e nós temos muitas praças no Brasil, né? Muitos estádios que foram até reformados e arenas para a Copa do Mundo, e como teremos jogos com portões fechados, obviamente que a grande maioria dos jogos teremos praticamente como se fossem campos neutros, né? O que vai realmente fazer a diferença é o deslocamento, né? É a malha aérea, é a questão realmente de logística. Isso é algo que nos preocupa, porque todos vocês sabem que diminuiu bastante essa questão da malha aérea nesse momento, e a gente aguarda que aos poucos seja retomada, porque talvez aí seja um dos empecilhos, aí, um dos problemas a enfrentarmos logo ali na frente. Mas em relação aos estádios, a gente espera que o Inter possa jogar todos os seus jogos no Beira-Rio, estádio com enorme segurança. E vocês acham... vai ter segurança de saúde também, com certeza. E vocês acham, Rodrigo, que a tabela vai ser modificada para que uma equipe que venha a Porto Alegre já enfrente Grêmio e Inter, ou isso é mais difícil de acontecer? Eu confesso que eu não tenho essa informação. Eu penso que isso deveria ser levado em consideração. Aí nós estamos falando de uma tabela dirigida, né? Não a tabela atual, porque o mesmo que vale para Grêmio Internacional aqui no Sul, certamente vale para Bahia, Ceará e Fortaleza, lá no Nordeste. Atravessar o Brasil, se você puder realizar já 2 jogos, né, na mesma cidade, isso faz uma diferença muito grande. E entendo que talvez, né, essa discussão aí principalmente das horas, né, a diferença de horas entre um jogo e outro seja muito mais para talvez ter essa flexibilidade na montagem de uma tabela dirigida. Mas hoje isso, realmente eu não tenho essa informação, a gente não sabe ainda como é que isso vai permanecer ou como vai ser estabelecido pela CBF. E a princípio o que se sabe é que eles vão tentar manter a originalidade da tabela, mas aí, bom, isso aí certamente as próximas semanas ou talvez o próximo mês é que vai dizer. Muito bem. Para quem não sabe, para quem é mais novato e está nos assistindo, ou que acompanha o futebol há pouco, craque, Rodrigo Caetano. Jogava muito. Se o Rodrigo Caetano cornetear algum jogador, ele não pode nem ficar bravo, dizer, eu conhecia do métier. Então, me respeita. Obrigado. Eu brinco, que às vezes com eles é o seguinte, eu disse, puxa, se eu tivesse esse campo, essa bola, essa condição na minha época, porque a gente gosta de ser saudosista, né? Na minha época, certamente eu não ia fazer feio aí. Agora, isso eu brinco bastante com ele, sim. Agora, o Rodrigo nem pode se queixar dos deuses do futebol, né?
porque ao largar cedo, começou a estudar cedo e se tornou esse monstro aí, que é referência hoje como executivo no futebol brasileiro. Rodrigo Caetano, uma honra sempre recebê-lo, muito obrigado pelo carinho de sempre aí. Obrigado a você, Rec, obrigado pelo apoio ao meu trabalho, ao nosso trabalho aqui no Inter. Obrigado, Maurício, também. Você sabe que sempre que chamado, eu já te disse que isso é uma convocação, então vou estar sempre às ordens de vocês, as ordens aí, né, da cadeira cativa, que eu também acompanho desde que fui atleta, e eu tive a oportunidade de ir como atleta e agora como executivo, então isso muito me honra. Um grande abraço a todos vocês e se cuidem dentro do possível, tá bom? Um abração. Um abraço. O cadeira cativa é quase mais velho que o Rodrigo, né? Você olha pro Rodrigo, parece um guri ainda, né? Parece que ainda podia estar jogando, né? Mas tem 50 e quantos, 53? 50 anos. 50 anos? Então, 50 anos. Então, quando você tinha 10 anos, surgiu o cadeira cativa. Tem 41 já tem o cadeira. Fui muitas vezes, como atleta. Peguei todas as tuas gerações aí, cara. Por isso que eu falo assim que realmente é motivo de muitos elogios, principalmente de reconhecimento, viu, Rec? Porque obrigado. Eu lembro que enquanto o futebol do Rio Grande do Sul, ele hoje com esse mundo globalizado, por óbvio que as informações chegam além fronteiras, mas na época em que eu fui um atleta do interior do estado, né, onde a valorização do futebol do interior do estado, ele vinha muito no teu programa. Então, por isso mesmo é que o futebol do Rio Grande do Sul, ele se sente representado aí no Cadeira Cativa, como sempre foi. Valeu, obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. Um abraço a todos vocês. Um abraço. São 41 anos de cadeira cativa, foi 79, que surgiu com Armindo Antônio Ranzolin, né? Depois passou um período que o Lazier Martins apresentou também, e depois o Edgar Schmidt locou o espaço, porque já era uma outra modalidade de negociação que se fazia já com a família Ribeiro, a partir de 1986, né? Mas como eu sou anterior ainda à família Ribeiro, sou da época do Breno Caldas, né? Fiquei 29 anos lá na TV Guaíba, e Rádio Guaíba, e Correio do Povo e tudo mais. Depois o Cadeira Cativa, a rigor, nunca saiu do ar. Porque naqueles 8, 9 meses em que eu apresentei o balanço geral na TV Record, e não havia praticamente programação local esportiva na TV Record, o Cadeira Cativa saiu da TV Guaíba e foi para a Rádio Guaíba no mesmo horário, no mesmo dia. Segundas-feiras à noite. Segundas-feiras à noite, às 9 horas. E quando eu saí da apresentação do Balanço Geral e fui para a TV Ubra, o Cadeira Cativa continuou sendo na TV Ubra e na Rádio Guaíba. Então, não ficou um dia praticamente fora do ar o Cadeira Cativa, porque eu fiz questão de manter enquanto não tinha mais em televisão, no rádio, para quando pudesse retornar à televisão, retornasse para emendar o período, né? E foi o que aconteceu. Já voltamos. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, investimento seguro. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. Hoje tivemos 2 letrados aqui, né? Não que os outros não sejam, né? Mas 3 somando contigo? Não. Muito obrigado. Pô, hoje eu estou sendo muito paparicado. Hein? Olha aqui, ó, o Geninho fala muito bem também, né? E o Caetano é show, né? O Rodrigo Caetano, alguns dizem, mas ele ganha muito dinheiro, é caro demais e tal.
quem sabe agora para esse período de pandemia aí, mas também reduziu o seu salário, Sim, né? Tanto que quando ele fala da redução de salário dos funcionários, ele falou, nós funcionários tivemos a redução de 25%. Tedox Tradicional, fabricante de impermeabilizantes para construção civil, lançou recentemente linha de tintas imobiliárias acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas. Qualidade superior, preço justo. tedox.com.br ou 3490-4475, você pode ser representante aí da sua região. Preste atenção. Neste momento de coronavírus, quando você está com dificuldades financeiras devido à redução de salário, desemprego e a baixa na sua renda mensal, a Defensor, assessoria jurídica, tem a solução para reduzir os juros na prestação dos veículos e outros financiamentos de forma imediata. Não pague juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos. Redução de 50% até 90% nos contratos. De 900 pode cair para 450. De forma imediata. Vantagem inicial, R$18 mil. Ligue, consulta gratuita ou passe o WhatsApp 982 40 30 24. 982 40 30 24. Supere a crise, reduza os juros abusivos na prestação dos veículos e outros financiamentos. De 50% até 90%. Ligue agora mesmo ou passe o WhatsApp 982 40 30 24. 51 982 40 30 24. Defensor, a solução jurídica para você sair do sufoco de juros abusivos na prestação do seu veículo. Carne de qualidade, preço bom, é no Shopping do Frango. Canoas você compra pelo WhatsApp e o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas, carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango, fica na Avenida Boqueirão, 3367 e o telefone 989 13 9681. No Facebook, @shopping, shopping é com 2 P's, @shopping do Frango Canoas. Vamos ver e ouvir Eduardo Cudê. Bueno, sí, es verdad que hemos intercambiado mensajes, es un jugador muy representativo para Inter, un gran jugador, seguramente que nos gustaría tenerlo acá porque aparte de uno siempre averigua y aparte de un gran jugador, sé que es una gran persona y bueno, yo no sé si va a estar en 2021 aquí, no sé si voy a estar yo, pero bueno, ojalá el destino nos cruce. Realmente yo me gusta ver mucho fútbol y sigo muy de cerca a muchos jugadores que tienen una relación directa con el club, ¿no es cierto? La identificación siempre es importante, creo yo, el sentido de pertenencia de la gente que se relaciona con cada club. Y uno los mira de manera particular, ¿no? Por más de que puedan estar más cercano a una vuelta o no, mirar a Alisson, a Iago, a Sidney, a Fred, a Oscar, a Tyson, bueno, y a muchos y a muchos jugadores más que han pasado por aquí y que son importantes. El caso, hasta he mirado fútbol japonés para ver cómo está Damiao, así que miro todo, intento mirar todo y bueno, con él sí hemos trocado algunos mensajes ante la salida de algún delantero que puede ser posible. Voy molestando a ver cuándo puede ser el momento de que alguno de todos estos grandes jugadores nos puedan ayudar, ¿no? Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo.
Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. E a Mesartes é tudo de bom, né? Preste atenção. Que tal ter uma mesa de bilhar, que também é um móvel que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesartes há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimentos e cores para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo. Essas mesas possuem base pedra ardósia mineira 100% retificada para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores em aço inox para um jogo sem caimentos. Ajudam a evitar contato com o chão na hora de lavá-lo. Tabelas com borrachas especiais com grau de 1,5 milímetros, que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesartes também podem acompanhar tampo para jantar, com verso que pode ser adaptado para tênis de mesa. Acesse o site mesartes.com.br, escolha seu modelo e solicite seu orçamento. Mesartes, sinônimo de qualidade e experiência desde 1992. Show de bola. O que o Pompeu de Matos disse? Num programa da rádio Luz e Alegria, aqui do interior do nosso estado. De Frederico Westphalen. Frederico Westphalen. Pompeu de Matos afirmou que internamente o PDT já tem a confirmação de que Romildo Bolzan Júnior será o candidato ao governo do estado. Bruno Soares ligou para Pompeu de Matos, que confirmou a informação, disse que eles emprestaram o Romildo para o Grêmio, agora o Grêmio tem que devolver para ele concorrer ao governo do estado. Romildo segue negando peremptoriamente. Ele falou também com o Romildo, o nosso produtor e repórter e apresentador e tudo um pouco, Bruno Soares. Fábrica Fantástica, fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica, mais de 2.000 opções para seu evento ou sua empresa no fabricafantástica.com.br e solicite orçamento 99-118-51-47. Aí está o telefone. Na Sanar Farmácias você encontra a completa linha de medicamentos com até 70% de desconto. Faça seu cadastro no programa de benefícios Sanar Fidelize. Vá até a Sanar mais perto de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Vamos para o paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o paraíso. Isso aqui é uma beleza, rapaz. Calmador contra dores. Eu digo, isso aqui é um anti-estresse sensacional, olha aqui. Isso é para dor muscular, essa versão, né? Não, e vou te dizer, é relaxante. É um negócio. Claudião disse que tu pode usar até no lugar do desodorante, se esquecer, né? Não, isso aí é o nosso pó pelotense. O calmador pelo cheirinho. Também. Calmador também. Tá? E o pó pelotense também, né? É antitranspirante, né? Então, pode ser como
também antitranspirante. É isso aí? Como é que é a cloroquina aí? A cloroquina, o Albert Einstein proibiu seus médicos de receitarem cloroquina para pacientes. E o JJ interessava para o Benfica para voltar para Portugal, disse que não, que vai ficar no Flamengo, que quer voltar para o Mundial. Bidu, ganhando 2 milhões, vai se o Benfica paga isso. E o Dudu? O Dudu pode ir para o Catar, uma proposta de 92 milhões de reais para que ele saia do Palmeiras. Eu acho que ele vai se catar. Não, ele vai pro Catar. Vai pro Catar. É isso aí. Até segunda-feira. 20 milhões por mês também. É outro que tem que ir. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. Olá, meus novos amigos da Ubra TV. Eu sou o jornalista Júlio Ribeiro e a partir de agora estarei com vocês às terças e sextas.